Joel, queria a sua opinião sobre esse comitê que foi criado pelo presidente da República. Pois é, ele cria um comitê, eu não teria grandes expectativas sobre o trabalho desse comitê, nada vai mudar. O trabalho que tinha que ser feito no Brasil já não foi feito na esfera federal. Agora a gente tem um trabalho de contenção dos piores picos da pandemia muito nas mãos dos estados e municípios. Eu acredito que a gente não vai ver grandes coisas. Daí o presidente já reverteu, né? Lembra que 2 dias atrás as pessoas estavam dizendo: nossa, será que o Bolsonaro mudou? Será que agora vai mudar? Já está falando de novo do tratamento precoce, ou seja, da cloroquina e de outros remédios. Hoje em dia ele busca não dar tanta atenção à cloroquina, que era a única que ele realmente vendia para todo mundo ali uns meses atrás, porque está bastante claro que ela especificamente não deve ter efeitos. Certamente não o bastante para mudar qualquer coisa na pandemia, posto que mesmo lugares que tomam um monte tiveram aí seus leitos totalmente ocupados por pacientes de Covid. Enfim, eu não esperaria grandes mudanças. O que a gente pode esperar é, sim, daqui em diante, uma pressão cada vez maior do Centrão. Essa pressão cada vez maior é para que o Bolsonaro entregue mais partes do governo para pessoas mais alinhadas ou membros dos partidos políticos que compõem o Centrão. Isso, em alguns casos, pode ser muito ruim, porque você entregar na mão do que há de mais fisiológico, mais velha política nesse Brasil, pastas importantes. Em outros casos, pode até ser um progresso. É melhor ter um político velho do Centrão dominando uma pasta do que um alucinado de extrema-direita ideológica que queima o Brasil no mundo inteiro, como é o caso do Ernesto Araújo nas relações exteriores. Então, eu espero que, pelo menos nesse caso, o Centrão consiga fazer valer a sua pressão. O Brasil se prejudica muito tendo um Ernesto Araújo e outras figuras, como esse assessor Felipe Martins também assessorando, nós vamos falar aconselhando disso. o presidente. Calma, que nós vamos falar disso. Não vou falar dele em específico, mas só mais um exemplo de como as nossas relações internacionais estão na mão de pessoas profundamente desqualificadas, como o nosso chanceler, que não consegue nem formular uma frase direito, é um diplomata que não sabe falar, enfim. Ô, Joel, a ruim. Espero que nesse caso, pelo menos, o Centrão consiga. A pergunta que não quer calar, então, aqui neste programa, você disse que prefere o Centrão do que qualquer indicado do Bolsonaro, é isso? Não, é verdade. Eu prefiro o Centrão do que o... Falou isso sim. Falou exatamente isso. Prefiro o velhinho do Centrão ao chanceler. Eu prefiro chamar o VAR. Prefiro chamar o VAR. Vamos repetir. Vamos chamar o VAR, produção, por favor. Não. Chama o VAR, vamos chamar o VAR. Paulo, não descaracterizem minhas palavras. O que eu disse às vezes é melhor um indicado velhinho do Centrão do que alguém alucinado de extrema-direita. E você acha que são todos indicados do Bolsonaro? Isso quer dizer o quê? Não, é a mesma coisa que a gente falou. Pega um exemplo, indicado para a economia pelo Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele não é um alucinado de extrema-direita. Nesse caso, acho que ele faz um trabalho melhor do que fará o ministro do Centrão. Muito bem. Agora é com você, Adriano Jorge. Eu quero saber a sua tese do tratamento precoce. Você tem que convencer as pessoas disso. Vai. Não, eu acho que, assim, os dois pilares que o Bolsonaro está exatamente fazendo com essa tentativa de acomodação, de não agressividade, esse pacto de não agressividade entre os três poderes numa luta pelo Covid. Primeiro, ele está lutando contra um isolacionismo que já foi derrotado. Os números de São Paulo continuam péssimos, os números do Rio Grande do Sul continuam péssimos, o lockdown é um fracasso nacional. Eu acho que isso vai ficar bastante patente daqui a algumas semanas. Então ele está justificando essa reunião em torno das únicas duas coisas que ele pode fazer: a vacinação em massa, que está sendo feita a contento, longe do ideal, mais uma vez, porque o mundo inteiro está longe do ideal, e do tratamento precoce. O que falta ao presidente é exatamente azeitar e melhorar e sofisticar o discurso. Porque tratamento precoce é confundido com kit Covid, com cloroquina. Isso realmente não tem efetividade. Ontem, o médico Zé Balos, médico das estrelas da Jovem Pan, fez uma entrevista extraordinária aqui falando exatamente da relação paciente... Médico das estrelas? Médico das estrelas da Jovem Pan. Depois eu te conto quem são. Ah, eu quero saber. Depois, enfim. Depois eu te conto. Mas ele falou exatamente... Assim, a Paulinha sabe quem são. Ele falou exatamente da relação paciente-médico, da aplicação de corticoides na hora certa, no momento certo, da aplicação de anticoagulantes, da aplicação de ivermectina, azitromicina e outros remédios, mas numa relação interpessoal entre médico e paciente, e não de uma profilaxia, de um kit Covid indiscriminado. Só que esse tipo de coisa, que eventualmente ajudaria a desafogar
aos hospitais, ajudaria, como ajudou o doutor Zé Barros, a melhorar a saúde, a salvar vidas e a desafogar o sistema hospitalar, não é colocado de maneira clara para as pessoas, ao contrário. A mídia faz uma demonização de qualquer tipo de tratamento precoce. Faz uma coisa assim, fulano teve um problema hepático que tomou azitromicina. Ou seja, uma pessoa se tomar overdose de aspirina, ela vai ter um problema, mas se ela tiver uma condução médica bastante responsável, e é nesse sentido que o Bolsonaro tem que aplicar a ideia de um tratamento precoce, ela vai melhorar e vai desafogar o sistema hospitalar. Ou seja, políticos, alguns médicos e alguns pseudocientistas demonizam uma coisa que poderia ser muito e melhoraria muito o sistema hospitalar e o combate à Covid. Em relação ao Centrão, isso é simplesmente disputa pelo poder. A gente viu a entrevista recente do Pazuello dizendo que deputados iam lá cobrar pichuleco. A gente viu que o Bolsonaro se negou a colocar, certo ou errado, um expoente do Centrão no Ministério da Saúde. Isso é o Centrão exatamente clamando pela sua fatia do poder para dar apoio ao Bolsonaro. Isso é exatamente uma fatia do sistema político ultrapassado e podre do Brasil. Não me convenceu. Não me convenceu sobre tratamento precoce. Sabe por que não me convence? Posso pontuar sobre o tratamento? Posso só fazer uma observação, meu querido Joel Pinheiro da Fonseca? Super rápido, eu já passo para você. Ó o gesto do Joel. Esse gesto ele vai usar bastante. Por que não me convence esse negócio do tratamento precoce hoje? Porque o Joel Pinheiro da Fonseca pega uns especialistas, sabe, a patota Joel Pinheiro da Fonseca, aquela galerinha que ele gosta bastante, tem relação e tal. Ó, o fulano falou, o ciclano falou, o Beltrano falou. Aí esse aqui pega o telefone pro Osmar Terra, falou, Osmarzinho, ó. Osmarzinho, ó. E aí, como é que tá aí o tratamento precoce e tal, não sei o quê, pega, dá uma ligada para mais três médicos e tal, bom, é isso. Aí um puxa de um lado, outro puxa do outro. Qual é o problema dessa história? Não tem árbitro. Mas eu não Sabe tenho, por quê? Sabe por que não tem árbitro? Então, eu não dei receita. Sabe por quê? Disse do poder discricionário dos médicos. Calma, deixa eu só concluir o raciocínio. Sabe por que não tem árbitro? Porque a ciência é mutável. Nós estamos em desenvolvimento. Isso aí. A verdade dessa esse é o história, meu argumento. A verdade da história é que ninguém sabe de nada. Mas não tem uma verdade. Mas peraí. A questão do corticoide e anticoagulante, de fato, são remédios que estão sendo utilizados sim. Agora, na questão de ivermectina e cloroquina, os estudos apontam para que isso não dá certo. Sim, mas tem outros remédios. Agora, é uma doença nova, recente, que tem um ano, entendeu? Isso. Então, as pessoas estão tentando de tudo. Peraí. Eu vou te consegue passar dessa forma, né? Calma, vamos organizar aqui. Eu acho que é uma confusão, porque o que acontece? Tem muita gente que começa a ouvir tratamento precoce e acha que é o quê? Ah, não, se eu tomar ivermectina, eu já nem pego essa Covid. Eu tô falando que tem gente que faz isso. Tem gente que faz isso, Adriles. Eu sei porque eu converso com médicos, são as minhas fontes aí, Paulo, que me contam que muitas pessoas já tomam achando que isso vai prevenir, entendeu? Que é uma coisa que não acontece. Autoprescrição jamais. Agora, a questão é que todas essas informações são completamente bagunçadas. O presidente não ajuda a organizar. Ele só atrapalha. E a questão é isso. A ciência anda. A cloroquina foi uma esperança? Foi. Os médicos dizem que hoje a gente já tem estudos o bastante para descartar. Não, agora, tem outros tratamentos que estão sendo usados sim em hospital. E estão sendo testados. Testados. Peraí, deixa eu ouvir o nosso Joel Pinheiro, que ele tinha pedido a palavra antes. Vai lá, Joel. Eu acho que a coisa é um pouco mais profunda até do que isso, Paulinho. Uma coisa é o seguinte, a gente tem uma doença que a gente não conhece ainda os tratamentos, tem uma série de drogas e remédios que podem ou não podem ter efeito, e cada médico tem a liberdade, tem a autonomia de prescrever aquilo que, dentro das evidências limitadas que cada um tem, ele acredita que pode ter efeito. Se ele acreditar que a ivermectina vai ter efeito, ele, com controle, vai usar isso e vai testar nos seus pacientes, e vai vendo ali o que pode funcionar ou não. Isso é permitido de ser feito desde o início da pandemia. Ninguém jamais proibiu um médico nesse país. Ninguém jamais proibiu um médico nesse país de receitar ivermectina, de receitar cloroquina, de fazer qualquer outra coisa. O que está em discussão é o governo federal transformou um coquetel de remédios na política pública dele para aplicar em massa e indiscriminadamente
por toda a população. Como é que o governo fez isso? Primeiro, usando centenas de milhões de reais de recursos para produzir e distribuir cloroquina em solo nacional. O Exército foi destacado para produzir cloroquina. Amazonas estava às vésperas da falta de oxigênio em Manaus. O que o governo fez? Enviou kits Covid, enviou cloroquina lá para Manaus. O governo lançou um aplicativo, não é um médico, não é um médico, é um aplicativo em que a pessoa colocava os seus sintomas, e esse aplicativo receitava a ela, para qualquer sintoma que ela colocasse, ele receitava cloroquina, ivermectina e tudo mais, coisas que a pessoa pode ir sozinha na farmácia comprar. Ou seja, o que o governo está fazendo, Adriles, não é o que você está dizendo. Não é deixar que um médico possa receitar isso, todo médico pode e tem feito. O que o governo fez foi uma política de produção, distribuição em massa e promoção, empurrar goela abaixo da população um kit de remédios indiscriminadamente, com efeitos colaterais que a gente está vendo agora, inclusive hepáticos, inclusive pessoas morrendo por falta de transplante. Joel. Então, é uma coisa... Peraí, calma. Tem ordem aqui. E custou vidas. Finaliza, Joel. Eu quero ouvir o Zé, em seguida vou ouvir o Adriles. Exato. Então, só para finalizar, é um kit de coquetel, um coquetel de remédios que, sim, tem efeitos colaterais, tem pessoas que passam mal por causa dele, oferecidos indiscriminadamente à população. E pior, levou muita gente a não se cuidar, porque o Bolsonaro vendeu a ideia de que era uma cura, vendeu a ideia de que era uma cura mágica que resolvia o problema da Covid. É o que ele falava da cloroquina. Então as pessoas não se cuidaram e pegam a doença. Isso era parte de uma estratégia do governo. Ele queria produzir a imunidade de rebanho e dar cloroquina para todo mundo. Ele queria que as pessoas se infectassem. Deixa eu ouvir o nosso Zé Maria Trindade agora. Ô Paulo, olha, se você tivesse acompanhado aqui a entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, todas essas respostas aí já estariam claras na sua cabeça, como eu fiquei muito bem esclarecido. Ontem, a Associação Médica Brasileira, né, divulgou uma nota querendo banir a possibilidade de medicamentos e tratamentos. Só que o Conselho Federal de Medicina, é ele que congrega os médicos e ele determina. Se o Conselho disser não se pode usar cloroquina, o médico que usar estará infringindo o estatuto do Conselho e pode, inclusive, ser descredenciado, ou seja, impedido de exercer a profissão. Então, o que diz o Dr. Mauro? Primeiro, não existe provas de que o lockdown funciona. Está lá na entrevista dele, ele fala, desculpa, não tem. Há um pressuposto e tal. Não existe nenhuma prova científica de que o confinamento resolve o problema. Ponto. Perfeito, tratamento precoce. Aí ele diz o seguinte, existem estudos, ele diz, está à disposição no CFM, existem estudos que mostram que a cloroquina traz resultados e existem estudos que mostram que a cloroquina não traz resultado. O Conselho decidiu o seguinte, que isso vai para o chamado ato médico, que é a lei que dá ao médico o direito de decidir ali com o paciente. Perfeito. Adriles, para a gente fechar esse assunto, porque tem muita pauta. A questão é o contrário do que o Joel está falando, é muito mais simples. O que a gente está querendo é exatamente que o médico tenha autonomia e o poder discricionário que lhe é outorgado pelo Conselho de Medicina para prescrever todo e qualquer tipo de tratamento que possa eventualmente salvar vidas e melhorar a questão das internações. Vários remédios são prescritos nesse sentido. A ciência, como o Paulo bem disse, é um processo contínuo. Não há um remédio específico que cure a Covid. Então, existe uma série de tratamentos profiláticos que podem ser ministrados. Só que a mídia, bem como algumas autoridades médicas, impedem todo e qualquer tipo de debate sobre o tema. Pior, tem juízes no Rio Grande do Sul, juízes no Brasil, que impedem, que estão fazendo politicamente, impedindo qualquer tipo de tratamento, pedindo banimento de remédios como cloroquina e ivermectina, que podem ser auxiliares, como o Zé bem disse, no tratamento da doença. Ou seja, esse debate está sendo interdito por gente da mídia que não entende nada de medicina, por gente do judiciário que não entende nada de medicina, e aí sim, Joel, quer politizar uma questão. Ou seja, pessoas que estão tentando salvar vidas, médicos que estão tentando salvar vidas com hipóteses testadas ao longo do tempo, estão tendo seu trabalho cerceado por gente da mídia, do judiciário e de outras esferas de poder público.